Mateus capítulo 13, a parábola do semeador, que começa assim: tendo naquele dia saído Jesus de casa, estava sentado junto ao mar. E achegaram-se a ele grandes multidões, de modo que, entrando ele num barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o seu semeador saiu a semear. E semeando algumas sementes, caíram junto ao caminho, e vieram as aves, e comeram-nas, e outra parte caiu em pedregais, onde não tinha muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra parte caiu em boa terra, e deu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aproximando dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? Ele respondendo lhes disse: porque a vós é conhecido saber os mistérios do reino dos céus, mas a ele não lhes é concedido. Porque a qualquer que tem, se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por parábolas, ou seja, a resposta já era praticamente outra parábola. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem, de maneira que se cumpre neles a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e com o coração compreendam e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós verdes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é a que foi semeada junto ao caminho. Porém, a que foi semeada em pedregais, esse é o que ouve a palavra, e logo recebe-a com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, persevera por pouco tempo. E vinda a aflição ou perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e se torna infrutífera. Mas a que foi semeada em boa terra, este é o que ouve a palavra e a compreende, e dá fruto. E um produz 100, outro produz 60 e outro 30. E ele lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio entre o trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E chegando os servos do pai, ao pai de família, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no campo? De onde então veio o joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e ao tempo da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para queimar, mas ajuntai o trigo em meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, o semeou no seu campo, o qual, na verdade, é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, se torna a maior das hortaliças. E se faz uma árvore, de modo que vêm as aves do céu e fazem ninhos em seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e o escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficou levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas às multidões. E sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse:
abrirei em parábolas minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Isso está lá em Salmo 78, versículo 2. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, seus discípulos disseram-lhe: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, lhes disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que a semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como é colhido o joio queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Enviará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que serve de escândalo e os que praticam iniquidade. E os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Também, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca por boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada no mar, apanha toda a qualidade de peixes, a qual, estando cheia, a puxam para a praia e, assentados, apanham os bons em cestos e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha de fogo. E ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? E eles responderam: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso, todo escriba, instruído acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. E aconteceu que, concluindo Jesus essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, deles de tal maneira que eles estavam atônitos e diziam: de onde veio a este essa sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, vem a este homem todas estas coisas? E se escandalizavam nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Amém? Que capítulo extenso, né? Porém, mais extenso era o tempo que Jesus passava ensinando essas coisas. E que privilégio nós temos de ter isso escrito, porque o que ele explicou para os discípulos foi registrado e nós temos acesso hoje. Até aquelas pessoas que estavam com Jesus naquele dia que Jesus falou isso, né? Face a face, elas não tiveram essa explicação e hoje nós temos o privilégio de ter essa explicação. E assim, o que me chamou muita atenção, lendo agora, é que Jesus, para explicar uma coisa, ele usou várias parábolas. E às vezes, quando a gente está explicando, ensinando algo, se você falar a mesma coisa de 3 formas diferentes, isso é maravilhoso, isso é incrível, isso é extraordinário, você está enfatizando aquilo que você quer ensinar, né? Você não vai repetir a mesma coisa. Isso é incrível, isso é incrível, isso é incrível. Mas se você vai falando de formas diferentes, primeiro que ali tinha muitas pessoas. Então Jesus conseguia ir num ambiente de várias pessoas. Ele falou com a pessoa da pérola, ele falou com a pessoa do campo, que semeia trigo, ele falou de várias formas. Com quem semeia a semente, ele falou de várias formas, para explicar, para tentar explicar sobre o reino dos céus. E ele foi da forma mais simples, e com o coração humilde, com a mansidão, né, que nós já conhecemos de Jesus, com um verdadeiro desejo de ensinar ao maior número de pessoas. Mas ele nem podia ensinar tudo, porque nem todos estavam ali para entender de verdade, nem todos queriam de verdade o reino dos céus. Muitos estavam ali por causa da cura, por causa da bênção, por causa do milagre. E Jesus reservou esse entendimento, essa explicação aos que de fato estavam interessados. Então é por isso que
Muitas vezes a Bíblia está lá na estante, no criado mudo, na mesa, guardada. E é por isso que muitas vezes a gente não é participante dos milagres de Deus, a gente não é alvo dos milagres de Deus, porque já estamos satisfeitos em ter uma Bíblia em casa, mas não ler, ou ler e não praticar, ou não se relacionar com Jesus. Nós temos essa opção, e Ele, inclusive, respeita essa nossa opção. Mas que nós sejamos convidados pelo Santo Espírito de Deus, que a gente se permita que o nosso coração seja uma boa terra, para que a palavra seja semeada. E sim, que nossas vidas possam ser essa árvore, né? Assim como a do grão de mostarda, que dá sombra, dá refrigério para as pessoas, que dá moradia aos pássaros, e que o Senhor nos use conforme a sua vontade. Amém? Deus abençoe nossa vida e até o próximo capítulo.